eu quero que eu ler com você Salmos capítulo 100. Tá? Se porventura você, pastor, não tenho Bíblia aqui impressa, eu não tenho Bíblia no meu celular, você vai ter liberdade de nos acompanhar aqui, tá? Mas eu faço questão que você faça uso da Bíblia neste momento que é muito importante. Salmos capítulo 100, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, ok? Podemos começar? Caminhe comigo aí, vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Não se sente ainda, escute o que eu vou falar aqui e eu vou orar com você e você vai ter liberdade de sentar. Preste atenção no que o salmista está dizendo aqui em poucas palavras, um resumo aqui. Celebrai com júbilo, servi com alegria, com ações de graças, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. A gente poderia perguntar para o salmista, por que você está nos encorajando a fazer isso? Bem no último versículo, no 5, ele dá a resposta. Sabe por que você deve fazer isso? Primeiro, porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para e de geração em geração a sua fidelidade. Você entende? Quando nós temos entendimento disso, de quem é Deus, não vai ser um sacrifício bendizer o seu nome, dar louvores a ele, glorificar ele. Você entende? Porque eu sei quem é e eu sei para quem eu estou dando o meu culto. Eu sei para quem eu estou fazendo isto aqui. Não é para o pastor Elcio, não é para a pastora, não é para nenhum homem, é para aquele que fez o homem. Amém? Então pegue isso aqui. Ele está dizendo, olha, vou só repetir, celebrai com júbilo, servir com alegria, com ações de graças, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Ore comigo. Pai, obrigado por esta noite tão especial. Obrigado por todos que estão aqui, mas obrigado por aqueles que estão participando conosco através, Senhor, das nossas redes sociais. Queremos lhe agradecer e confiamos para Ti esse tempo. Senhor, nós temos motivos para nos reunir como igreja, para Te cultuar, porque nós reconhecemos que o Senhor é bom, reconhecemos que a Sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a Sua fidelidade. Então receba aquilo que temos para Te dar, mas, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que nem só de pão nós podemos viver. Nós precisamos ser alimentados pelo pão que desceu do céu. Precisamos ser alimentados por um alimento que vai de fato nos sustentar. E que nós possamos nesta noite sair daqui com a plena certeza de que o Senhor falou conosco, de que a Tua palavra nos alimentou e que o nosso coração foi como uma boa terra, aonde a semente foi semeada e ela vai produzir 30, 60 e 100 por um para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você se sente, fique à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é a bondade do Senhor. É o tema da nossa palavra de hoje, a bondade do Senhor. Queridos, algo muito interessante é que bondade é um termo estritamente bíblico. Preste atenção, bondade é um termo estritamente bíblico, ou seja, não se tem ocorrência desses em textos clássicos ou seculares. A palavra bondade é formada a partir do adjetivo ágatos, que significa inerentemente bom. Escute só. O que significa essa palavra inerente? Inerente é o que está ligado de forma inseparável do ser. É o que faz
parte da pessoa e que ele é inseparável por natureza. Então preste atenção, quando nós dizemos Deus é bom, nós não estamos apenas dando um elogio para ele, porque ele fez algo de bom. Não, a bondade é a própria natureza de Deus. Você entende? É a natureza. Entende? Isso é parte, é o caráter dele. Tá? É o caráter de Deus, a natureza dele diz isso. Então, quando se diz que o significado dessa palavra é inerentemente bom, significa que a bondade está ligada de uma forma inseparável de Deus, porque ele é a própria bondade, ok? Em algumas traduções, bondade está descrita como amor leal, benignidade, grande amor, amor cuidadoso, maravilhoso amor. São algumas definições em outras traduções que nós vemos dessa palavra. A bondade de Deus tem a ver com a perfeição de sua natureza. Há uma tão absoluta perfeição na natureza e no ser de Deus que nada lhe falta, nada é defeituoso, nada lhe pode acrescentar para melhorá-lo. Para você pensar, poxa, o pastor Elcio é uma pessoa boa, mas se... Você sabe que esse se é reconhecendo que está faltando alguma coisa, não é não? Não existe esse se em Deus. Deus é bom, não tenho mais. Deus é bom, porque isto é o caráter dele. Deus é bom, porque esta é a natureza dele. Ele não pode negar-se a si mesmo, porque é isto que ele de fato é. Deus é bom. Escute, na natureza, a bondade é uma qualidade acrescentada. Já em Deus, ela é a sua essência. Vou repetir. Na criação, a bondade é uma qualidade a ser acrescentada. Já em Deus, ela é a sua essência. Como eu falei, não vai precisar ser acrescentado para Deus se tornar melhor. Não, ele já é. Tudo que era necessário, Deus é de fato. Deus é eterno e imutavelmente bom. Nada pode torná-lo menos bom ou mais bom, porque o nosso Deus é a própria bondade. O nosso Deus é a própria bondade. Queridos, Salmos capítulo 107, versículo 8. Olha o que está escrito. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor porque Ele é bom, por causa da sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E eu quero, a partir desta declaração aqui do salmista, deste conselho, desta direção dele, eu quero compartilhar com você o porquê de que nós devemos render graças ao Senhor especificamente por sua bondade. Ele está dizendo, rendam graças. A gente tem vários motivos para agradecer a Deus, sim ou não, gente? Quem tem algum motivo para agradecer a Deus aí, levanta a mão. Nós temos vários motivos, mas preste atenção, o salmista, ele está sendo específico. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. Então eu quero chamar sua atenção para isso aqui, porque ele está nos dando uma direção. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. E eu quero lhe compartilhar nesta noite 3 razões para nós rendermos graças ao Senhor, especificamente por sua bondade, ok? Eu quero lhe dar 3 razões nesta noite, e nós já vamos entrar logo aqui. Qual a primeira razão que nós temos para render graças ao Senhor, especificamente por sua bondade? Escute, porque sem merecermos, temos sido alcançados com atos de bondade do Senhor, sem mérito algum, gente. Não existe mérito nisso. Olha o que está escrito no Salmo 33, 5. Me ajude aí, é bem pequeno. É só uma parte dele. 1, 2, 3, já. A terra está cheia da bondade do Senhor. Se você chegar lá no capítulo 6 de Isaías, você vai ver Isaías tendo uma visão do trono de Deus, do trono do Senhor. Ele vê serafins
que estão diante do trono voando, e eles estão fazendo uma declaração: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas aqui ele está dizendo: toda a terra também está cheia da bondade do Senhor. Agora olha aqui para mim. Se Deus fosse depender da nossa perfeição para encher a terra da sua bondade, não existia bondade na terra. Por quê? Porque tanto o salmista, se eu não me engano é o Salmo 14, quanto em Romanos capítulo 3, Paulo ele vai dizer que Deus, ele olhou e ele não viu um justo sequer na terra. Não encontrou ninguém que fizesse o bem. Por quê? Porque a natureza humana, ela é má. Mas os fulano é muito bom, enquanto você não pisa no calo dele. É ou não é, gente? Vamos ser honestos. Mas, rapaz, o fulano saiu com ciclano, amigos de infância. Mas, de repente, um se levantou contra o outro, um tirou a vida do outro. Então, pegue isso aqui comigo. A bondade de Deus, do Senhor, ela pode ser vista em toda a sua criação. Deus, como Criador, ele conseguiu manifestar esse seu atributo em tudo aquilo que ele criou. E nós vemos isso em Gênesis. Olha Gênesis capítulo 1, versículo 31. Olha o que está escrito. Deus viu tudo que havia feito e percebeu que tudo havia ficado parecido com ele. Pegou aí? Deus viu tudo quanto ele havia feito. E ele está olhando e disse: rapaz, eu consegui reproduzir aquilo que eu sou, o meu atributo, a minha bondade. Ele olhou para tudo e ele viu que tudo ficou muito bom. Tudo ficou muito bom. Então Deus conseguiu reproduzir esse seu atributo, o seu próprio caráter naquilo que ele criou, e ele mesmo fica admirado com tudo aquilo que ele cria. Ele fica feliz com tudo aquilo que ele cria, porque ele conseguiu expressar. Mas quando chega naquilo que nós chamamos de a obra-prima de Deus, que é o ser humano, olha o que Davi nos expressa. Salmos 139, versículo 14. Ele diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ele está, radiante de alegria, louvando ao Senhor, porque ele reconhece que um ser tão complexo foi criado. Queridos, quando Deus foi para criar todas as coisas, ele as criou pela palavra do seu poder. Mas quando foi para criar o ser humano, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele agora, ele está trabalhando, ele está moldando o homem, porque neste homem vai habitar o seu espírito. E ele está feliz, o salmista está reconhecendo que o Deus o criou de tal maneira. Eu estava falando hoje de manhã uma pequena história, que a mãe estava lá na cozinha, e o filho lá, estava lá, e o pai na sala. De repente o filho sai lá da cozinha, e chega lá na sala e diz: papai, nós somos descendentes do macaco? O pai olhou para ele e disse: quem foi que te falou isso, meu filho? Foi a mamãe. Não te mete, isso é coisa de família. Não te mete nisso. Quem pegou aí, gente? Tem uns que acreditam piamente que são descendentes de um macaco. Eu não vou questionar. Fique à vontade. Mas eu estou do lado do Davi aqui. Eu glorifico a Deus que de um modo maravilhoso Ele me fez. Eu sou uma expressão da bondade de Deus aqui na terra. Tem mais alguém que é expressão dessa bondade, gente?
Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Maravilhoso Deus. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. Quando Paulo está em Atenas, ele está fazendo um discurso maravilhoso para os atenienses. Mas eu estou pegando 2 versículos aqui e olha o que ele diz. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Que é isso? Expressão da bondade de Deus aqui para a terra. Vocês sabem uma coisa, queridos, me deu vontade, confesso para vocês, me deu vontade, mas eu sabia que eu ia gastar muito tempo nisso e eu não ia saber expressar da melhor forma. Mas eu só quero levar você a refletir um pouco. Pare para você pensar. Em algum momento, nós já paramos para pensar sobre tudo o que é necessário para que a gente viva ou sobreviva no planeta Terra? Por que não existe vida em outros planetas? Pare para você, agora não, mas chegue na sua casa, pesquise o que é necessário para o ser humano viver ou sobreviver no planeta Terra. Meu irmão, você vai ver que, meu Pai do céu, é muita coisa que é necessária. Somente Deus, sabe, criou um planeta, nos colocou nele e preparou tudo que era necessário para que nós pudéssemos viver nesse espaço com tudo aquilo, porque é Ele quem dá vida, respiração e tudo mais para que a gente viva. O que é isso? Expressão da bondade de Deus para todos nós, gente. Mas você sabe, muitos de nós não vemos isso, porque a gente acorda de manhã, estou vivo, a gente não agradece porque está vivo, estou respirando, mas o que Deus fez para que esse ar chegasse até nós de uma forma saudável? O que Deus tem feito para nos manter vivos nessa terra? Pare para você pensar nisso. Se nós não conseguirmos ver a bondade de Deus, eu quero dizer que a gente ainda não existe. A gente não está vivendo, a gente está apenas sobrevivendo aqui nessa terra. Então eu quero que você olhe comigo isso aqui e tente contemplar. Diante dessa realidade você vai entender o salmista dizendo: rendam-lhe graças, ofereçam louvores a Ele, reconheçam o que Ele tem feito, louvem a Ele, sabe, glorifiquem o nome dEle, porque você tem entendimento de quem Ele é e de tudo aquilo que Ele tem feito. Ok? Segunda razão, porque devemos render graças ao Senhor, especificamente por sua bondade. Segunda, escute, porque por ela somos conduzidos ao arrependimento. Pastor, você está querendo dizer que sem essa bondade não há arrependimento? Sim, eu estou lhe afirmando, sem essa bondade de Deus não existe um arrependimento genuíno na vida do ser humano. Pode existir remorso, pode chorar pelo que aconteceu, isso, aquilo, outro, depois volta e continua fazendo tudo de novo errado. Por quê? Guarde isso, o pecado nos tornou seres desprovidos de humildade. Se tornou mais fácil nós inventarmos 1001 desculpas para justificar os nossos pecados do que conseguir um lugar de arrependimento no nosso coração. Pastor, se eu tenho algum exemplo disso, eu vou ler um texto aqui, vou já lhe dar um exemplo. Olha o que está escrito, Romanos 2, de 1 a 4. Olha o que Paulo disse. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem culpa, e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas.
E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos os que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma maneira, da mesma forma? Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Ele está dizendo, você não percebe? Você está condenando alguém que mata, mas você mata também. Você está condenando alguém que adultera, mas você adultera também. Está condenando alguém que rouba, mas você rouba também. Quem garante que você vai ficar livre do julgamento de Deus? Ninguém. Aí ele diz, você não percebe que o fato de Deus ser bom, tolerante, paciente com você, você ainda não percebeu que isso são manifestações da bondade de Deus, que visam, que tem como propósito levá-lo ao arrependimento? Pare para você pensar comigo nesse episódio. O rei Davi, homem segundo? Rei Davi, homem segundo? Segura isso aí. 1 Samuel capítulo 11, capítulo 12. O que acontece? Davi manda Joabe com o exército para a guerra e ele fica no palácio dormindo. E à tarde Davi se levanta e diz a Bíblia que ele está passeando pelo terraço do palácio. E ele lá de cima olha e ele vê uma mulher tomando banho lá embaixo. E ele chama um servo dele e pergunta, quem é aquela mulher? Ele diz, é Batseba, mulher de Urias, o geteu. Tragam-na para mim. Eles vão, tragam. Davi adultera com ela e depois manda ela de volta para casa. Até então parece que está tudo maravilha, está tudo bem. Quanto tempo uma mulher leva para perceber que está grávida? No mínimo um mês, por aí, mais ou menos, né? Tem um ciclo, né, menstrual e tal. Pare para você pensar. Tá, a mulher está na casa dela, o Davi está no palácio. Aí chega um bilhetinho para o Davi, dela. Eu estou grávida. Ai, ai, ai. Aí o Davi, na mesma pegada, faz um outro bilhete, manda para Joabe. Joabe manda Urias vir para cá urgente. Urias vem, o Davi trata ele como o melhor soldado, né? Oh, seja bem-vindo e tudo. Olha, faz uma coisa, vai lá para tua casa, descansa um pouco, dorme um pouco lá e tudo. Aí depois tu volta. Ele não vai, fica na porta do palácio. Olha, rei, o Urias não foi para lá. Ah, meu Deus do céu. Aí ele chama e faz o homem ficar bêbado, dá vinho, dá um banquete. Agora vai para tua casa. Ele não vai, fica na porta do palácio. Aí, por que você não foi? Rei, como é que eu posso ir descansar enquanto os meus amigos estão na batalha lá? Não. Aí o Davi percebeu que o homem tinha caráter. Faz o seguinte, Urias, entrega esse bilhete para o comandante lá do exército Joabe. Tá, entrego. Gente, o homem tem tanto caráter que ele não olha o que está escrito. Mas o que está escrito, ele está levando a sentença de morte dele. Pare para você pensar, ele está levando, quando ele entrega para o capitão, lá está escrito, o rei diz, olha, coloca Urias na frente da batalha para que ele morra. Quem está fazendo tudo isso é o homem segundo? Tá. Aí tá. A mulher engravida. Davi manda matar o marido dela. E depois que vem a notícia de lá, o rei, outra mensagem. Ó, o homem já está morto. A viúva está sozinha, solteira. O rei manda chamá-la e assume ela como esposa. Tá. Aí a barriga está crescendo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, a criança nasce. Pastor, e o Davi arrepende? E o arrependimento? Não teve. Procure nesse espaço de tempo o Davi, segundo o coração de Deus, se arrependendo, você não vai ver. Sabe por quê? Porque existe uma natureza pecaminosa.
que não nos permite viver isso sem a bondade de Deus. E o Davi está vivendo tudo isso, assume a mulher, o filho nasce e ele lá está vivendo tranquilo, como se nada tivesse acontecido de errado. E você sabe o que eu percebo? Que se Deus não intervém na história, Davi ia continuar vivendo daquele jeito. Mas está escrito que a bondade de Deus, ela enche toda a terra. Aí Deus chega lá com o seu servo, o profeta Natan, e diz: meu filho, eu quero que você vá lá com o meu servo, o rei Davi, e eu quero que você o repreenda por causa dos seus pecados. Natan, ele está sendo, entenda isso, Natan está sendo uma expressão da bondade de Deus para Davi. Porque ele está levando a bondade de Deus para Davi, para que Davi consiga em Deus encontrar lugar de arrependimento na vida dele. E aí, a partir daquele momento, aí você vai ver o Salmo 32, você vai ver os Salmos, capítulo de número 51. Você vai ver Davi, logo quando ele é confrontado pelo profeta, qual é a primeira coisa que Davi diz? Eu pequei contra o Senhor. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque a bondade de Deus o levou ao arrependimento. Eu quero que você pegue esse exemplo, porque você não vê Davi, pelo menos por um espaço de aproximadamente 10 para 11 meses, você não vê Davi. Você vai ver Davi quando a criança já está quase morta, doente, e ele está lá ainda jejuando para a criança viver, para Deus curá-la. Mas você vai ver um Davi que está, conformado com aquela situação, está debaixo dessa ação maligna e da natureza pecaminosa. Você não consegue ver isso, você consegue ver, é Deus agindo dessa forma, intervindo com a sua bondade, para que Davi encontre um lugar de arrependimento na vida dele. Você pode me perguntar: pastor, por que não houve sinais de arrependimento nesse período na vida dele? Ouça, porque o pecado, ele nos tornou seres desprovidos de humildade, por causa da natureza pecaminosa. O ser humano, ele passou, como eu lhe disse ainda agora, a dar muitas justificativas, sem ao menos poder olhar e reconhecer seus próprios pecados. Romanos capítulo 7, me acompanhe aí, por favor, do versículo 14 ao 23, olha o que está escrito. É Paulo, ele está dizendo: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está onde? Está em mim, pois eu sou humano, escravo do pecado. Não me entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo com a lei, que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E se eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Escute. Davi, ele termina esse contexto aqui com uma afirmação e com uma interrogação. Olhe qual é a afirmação dele: como sou miserável. Em outra tradução, como eu sou infeliz, pobre, como eu sou desgraçado. A gente usa às vezes uma resposta, ofender alguém, mas olha aqui para mim. A palavra desgraçado fala de alguém que está vivendo fora da graça de Deus.
O Davi, ele está dizendo, eu sou como eu sou. Perdão, Paulo está dizendo, como sou miserável. Ele faz a afirmação, mas aí vem um questionamento. Qual é o questionamento? Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Quem me libertará? Aí no versículo de número 25, ele nos dá a resposta. Me ajude aí, por favor, em voz alta. 1, 2, 3, já. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Jesus Cristo, ouça, Jesus Cristo, Ele é a mais pura expressão da bondade de Deus para todos nós, queridos. É a mais pura, mais linda expressão da bondade de Deus a todos nós. Preste atenção nisso aqui que eu vou lhe falar. Não devemos cobrar ou esperar do ser humano caído aquilo que ele não tem condições de dar por si só, que é o arrependimento. Salvo se Deus lhe conceder a sua bondade através de seu Filho Jesus Cristo. Porque às vezes a gente cobra, olha, tem que arrepender, tem que arrepender. Mas é como se Deus dissesse, sem a minha bondade ele não vai conseguir ver. E não vai, por quê? Por causa da natureza, por causa desse miserável homem que ele é, fora da minha graça, fora do meu favor, fora daquilo que eu posso proporcionar para ele. Então, você sabe qual deve ser a nossa sincera e honesta oração? Senhor, em nome de Jesus, libera a tua bondade, para que o fulano, para que o ciclano, e até mesmo eu, consiga sinceramente me arrepender. Porque se o Senhor não me conceder essa bondade, eu vou dar desculpas e mais desculpas para os meus pecados e não vou conseguir me arrepender sinceramente. É isso que vai acontecer, nós vamos ficar dando desculpas, queridos. Eu me lembro, sabe, há muitos anos atrás, vai fazer em março agora, vai fazer 38 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas deixa eu lhe dizer, lá em Monte Alegre, no Pará, a bondade de Deus me alcançou. Eu fui alcançado. Você sabe por quê? Até então, você sabe como eu estava trabalhando? Era assim, peraí, não, o fulano é pior do que eu, ele já fez muita coisa errada, mas eu nunca fiz isso, nunca, sabe? Comparando, colocando na balança. Não, olha, o dele está lá embaixo, porque tanta coisa errada que já fez. Mas eu não fiz tanto assim. Você entende como é que a gente trabalha sem essa bondade? A gente começa a comparar, né? E aquela visão lá da reencarnação. Fulano, tu morrer, como é que tu vem na próxima? Acho que eu venho no animal bom. Mas o fulano que pecou tanto, mano, vai ser um animal bicho, horrível. Até ficar pagando, até, aí depois vem na outra. Jesus, escute, Deus é essencialmente bom e todas as criaturas só são boas pela participação e comunicação de sua bondade a elas. Você entende? Nós só nos tornamos de fato bons por causa dessa comunicação, por causa de Deus compartilhar da bondade dele conosco. Aí nós vamos passar a ter atos de bondade. Mas não de nós mesmos, mas porque Deus é tão bom que Ele vai conseguir nos alcançar com essa bondade e vai compartilhar dessa bondade conosco e nós vamos conseguir compartilhar com os outros dela. Queridos, eu quero nesta noite agradecer e glorificar a Deus pelo maravilhoso Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo disse que quando Ele viesse, Ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele iria fazer isso. Então nós vemos, imagina o Espírito Santo vindo com essa bondade de Deus. Porque olha aqui para mim, o diabo condena e acusa, o Espírito Santo convence. Ele diz por que nós estamos errados.
Ele nos mostra, Elcio, você está indo para cá, meu filho, você acha que está certo? Está não. Eu sou tão bom que eu estou mudando a tua rota. Eu estou te levando pelo caminho certo. Eu estou te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele está trabalhando em toda a terra. E nós devemos orar, Espírito Santo, faça essa obra. Faça essa obra, porque o homem por si só, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue viver isso. E, terceiro, porque devemos render graças ao Senhor, especificamente por sua bondade. Pegue isso aqui. Terceiro, porque por ela é possível vivermos experiências maiores. Obrigado, vocês corrigiram para mim. Podemos viver experiências maiores com o Senhor. Preste atenção no que eu quero lhe falar aqui. Queridos, Moisés, usar como exemplo ele foi testemunha de coisas maravilhosas que Deus fez no Egito. Sabe, as 10 pragas, sabe, as maravilhas que Deus fez diante dos olhos de Moisés e através de Moisés. Deus fez coisas maravilhosas. Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. Eles chegam diante do mar, Deus usa Moisés para abrir o mar, e eles vão andando, e o Moisés toca na rocha, bota água, o Moisés está caminhando, e Moisés está vendo durante o dia aquela nuvem sobre eles, durante a noite aquela coluna de fogo. Moisés está presenciando o maná descer do céu, as codornizes descerem do céu. Ele está vendo tudo isso, ele está vendo o que Deus está fazendo, a água brotando da rocha. Mas ouça o que eu quero lhe dizer aqui, ele está vendo tudo isso, mas a pergunta é: será que Moisés realmente ainda não tinha visto a glória de Deus em tudo isso? Já. Mas olha, quando nós olhamos para a história de Moisés, a gente vai ver o Moisés que ele está sedento por algo maior. É tudo maravilhoso o que ele tem experimentado, mas ele entende que tem algo maior. E esse entendimento faz ele fazer uma oração muito ousada para Deus. Olha o que está em Êxodo capítulo 33, versículo 17 ao 19. Olha o que está escrito. O Senhor conversando com Moisés. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então disse ele: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar, meu Deus do céu, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Então escute, Deus está falando para Moisés: Moisés, só tem uma forma de eu atender o teu pedido. Qual é, Senhor? Eu fazer com que toda a minha bondade, ela passe diante de ti, ela seja liberada a ti, porque caso contrário, quem me vê vai morrer. Então, aonde eu estou querendo trazer você para esse terceiro ponto aqui, é que pela bondade de Deus, pare para você pensar, quando os filhos de Israel estão saindo do Egito, e eles chegam aos pés do Monte Sinai, a glória do Senhor baixa, o monte começa a estremecer, a Bíblia diz que o monte começa a fumegar, a glória do Senhor é tão grande lá, e o povo fica desesperado. E o Moisés, onde é que está? Está no meio do fogo. O homem está lá, envolvido por aquela glória, e o povo está desesperado. Quando Moisés chega aí de Moisés, faz o seguinte para a gente. Você vai lá, ouve o Senhor, e depois você vem e nos diz tudo o que Ele te falar, e nós vamos fazer. Porque nós não queremos ir lá, porque se nós ouvirmos o Senhor, nós vamos morrer. É só para você ter uma ideia de como era, gente. Mas eu quero lhe dizer que por causa dessa graça, misericórdia e bondade de Deus, no dia da morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Um caminho foi aberto pelo seu sangue para que todos, de uma forma imerecida, pudessem ter acesso à presença da glória. Antes, pelo tabernáculo, o sumo sacerdote podia entrar uma única vez no ano.
e ainda correndo o risco de morrer, caso Deus não aceitasse o sacrifício que ele estava levando. Imagina Jesus dizendo agora: Leandro, pode entrar que o sacrifício ele foi feito e foi aceito por meu Pai. Pode entrar, não entre com medo de morrer, porque eu já morri por você, eu já paguei o preço, a porta está aberta e você tem a oportunidade de experimentar o sobrenatural. Salmo 103, versículo 7, eu quero que você leia comigo, que é um versículo pequeno. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Nós poderíamos fazer uma pergunta baseada no versículo: pastor, por que Deus manifestou os seus caminhos para Moisés e os seus feitos para os filhos de Israel? É simples. Deus deu para cada um o que cada um estava buscando. Olha aqui para mim. Se você está buscando a mão você vai alcançar. Mas se você está buscando a face você vai alcançar. Você entende? O povo está lá. Gente, o povo está lá no Egito. Moisés, tu vieste aqui, olha, desde que tu vieste aqui, o faraó só tem aumentado o nosso sofrimento, estamos sofrendo, aumentou o trabalho e tudo. E Moisés está lá: o Senhor vai libertar vocês daqui. E tá, liberta. Chegam diante do mar: Moisés, olha, tu nos tiraste lá para morrer aqui. Senhor, o que eu faço? Moisés toca no mar e vai se abrir. Tá? Mais na frente: Moisés, tu nos tiraste lá para morrer de sede aqui. Vem água. Moisés, agora nós vamos morrer de fome. Vem comida. O povo vive 40 anos no deserto em busca dos feitos. Olhe, o que o povo experimentou, Moisés experimentou também. Mas Moisés está assim: tem algo a mais. Tem algo além do que eu tenho experimentado. Tem algo a mais. E na primeira oportunidade que ele tem lá no monte, ele diz: Senhor, me mostra a tua glória. Eu quero viver um novo nível em ti. Eu quero experimentar o que eu ainda não experimentei. Eu quero alcançar o que eu ainda não alcancei. Escute isso aqui que eu quero lhe falar aqui. Aqueles que... Eu acho que eu tenho essa frase aí. Isso. Aqueles que buscam somente os feitos não têm nenhuma garantia de que verão a face. Mas aqueles que buscam a face, com toda certeza verão os seus feitos. Moisés viu a face. Os feitos os acompanharam. Os filhos de Israel ficaram com medo de ter experiências. O Deus que chamou Moisés para o monte, ele diz que o povo tinha liberdade para chegar lá na tenda. Você sabe, o único que conseguiu fazer isso com Moisés foi Josué. Entrava lá, quando Moisés saía, o Josué ficava lá na tenda. Lá. Ele assumiu o lugar dele. Salmos 23, versículo 6. O salmista diz: eu tenho a certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Graça imerecida. Escute, Davi está falando: o Senhor é o meu pastor, é o Salmo. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará, ou de nada terei falta. Escute o que eu quero lhe dizer. Ele está afirmando, declarando que o seu pastor também é o seu Senhor. Então, o meu conselho para todos nós é que nós possamos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. Para que nós possamos experimentar que aquilo que esse pastor, esse Senhor que é tão bondoso para conosco, nos leve a viver momentos, sabe, inigualáveis, sabe, que é fruto de toda essa bondade dele. Salmos 27, versículos 13 e 14. Apesar disso,
esta certeza eu tenho: verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Alguém podia dizer amém por isso. Verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí alguém diz: pastor, mas eu ainda não consegui viver. Aí ele diz: espera pelo Senhor. Seja forte e corajoso, espera pelo Senhor. Aí, pastor, preste atenção, se a terra está cheia da bondade do Senhor, o que falta para termos mais acesso a ela? Salmos 34, versículo 8. Abram a boca e experimentem, abram os olhos e vejam como o Eterno é bom. Abençoados são os que correm para Ele. Eu quero que você olhe a palavra que o Senhor me deu para 2025. Libera esse texto aí de Salmos. Coroas o ano com a tua, e por onde passas, emana a fartura. As pastagens do deserto transbordam, e as colinas se vestem de júbilo, os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. A palavra que Deus tem me dado é que o ano de 2025 será coroado com a sua bondade. Será coroado com a sua bondade. Em nome de Jesus, eu creio nisso e eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Quem toma posse dessa palavra para a sua vida? Em nome de Jesus, eu quero que você receba. É um ano que Deus escolheu para manifestar a sua bondade, para coroar a terra com a sua bondade. E que eu acho tremendo é que o texto diz, pode liberar, só volta o texto lá. Por onde ele passa, a fartura vai junto. Por onde ele passa, a fartura, ela vai junto. 2025 será coroado com a bondade do Senhor.